Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Blink. Tô vindo aqui hoje com mais um vídeo de Samurai Shodown 5 Special, dessa vez para falar sobre o Basara e o que esperar dele no novo Samurai Shodown quando ele for lançado como DLC. Assim como o vídeo da Rimururu, eu vou estar mostrando os golpes dele, os specials, o plano mais ou menos de jogo dele, pra vocês entenderem mais ou menos como ele vai vir no novo Samurai Shodown. Vamos lá. O Basara, se a Rimururu é uma personagem que eu disse que tinha que jogar de forma unortodoxa, o Basara é um personagem que você joga com macete, tipo, ele é um personagem bem maceteiro. Pra você jogar bem com ele, você tem que ter malícia, tem que ter macete, tem que saber enganar o oponente, por aí vai. Até porque ele tem pouca vida, ele é um personagem mais de Zunin. Então vamos lá. Começando pelos golpes normais dele. Você tem o fraco, né, que é só um soquinho. Você pode ver que o dash, o backdash dele, ele dá uma desaparecida. Então, tipo, o que você falou de macete. Você vai correndo, ele vai piscando até chegar perto do oponente. O golpe médio, ele manda a arma dele lá, que é tipo, diria uma shuriken grande, não sei o nome da arma verdadeiro, mas ele manda na direção dele pra frente, tem uma bom alcance, de longe é mais difícil de punir e por aí vai. Agachado é a mesma coisa. E o forte, ele manda a arma meio que de forma parabólica pra frente. Isso é bom pra punir, é um bom whiff punish, é rápido. Não tem tanto dano quanto outros golpes fortes, mas é excelente de outras formas. O forte agachado dele é um anti-aéreo. Ele joga diretamente pra cima dele. Então se o oponente vai punando, você pega ele. Agora em termos de chute, tem o chute normal que também é um anti-aéreo. Chutinho agachado, que aqui é rápido, se não me engano é positivo. Tem a rasteira. O B mais C dele agachado é a mesma animação quase daquele lá. Tem o overhead, né? Que é o B mais C. Frente C. Que é também que eu creio que é um overhead também. E por aí vai. Então esses são os normais dele no chão. Normais no ar, ele tem esse aqui, que é bom pra você chegar em cima do oponente. O fraco dele, que é bom pra você pegar o oponente no ar ou tentar fazer um cross-up. O médio, que tem uma hitbox um pouquinho melhor pra você pegar o cara no chão. E o forte, não tem que falar, é um golpe bom, tipo, com um bom alcance, é bom pra você fazer cross-up, é bom pra você fazer qualquer coisa. Então tá, esses são os normais dele. Você pode ver que tipo, é um personagem que você vai querer jogar mais de distância já. Pelos normais, você já vê que ele é um mais de Zunin, que não vai ser pra pressão. Correndo, ele tem com fraco essa investida. Com o médio, ele tem esse overhead, que é meio lerdo, não é tipo tão rápido quanto o do Sogeto, por exemplo. Com o forte, ele tem esse ataque. Aí você vê que tem uma recuperação bem lerda, então não é muito útil, não é muito recomendado você fazer isso muitas vezes. E o chute é uma rasteira, e com a mesma animação do 3C. Então tá, agora vamos falar sobre os specials dele. Eu vou seguir esses comandos, assim como eu fiz com a Rimururu. Ground Slash, que é o projétil básico dele. Versão fraca, ele manda, é uma parabola que manda pra cima e vai caindo. A versão fraca cai mais ou menos perto dele. A média vai em média distância, né? E o forte, opa, pega de longe. Tem que tomar cuidado que isso aqui só tem hitbox até o momento que encosta no chão. Quando ele tá voltando não tem hitbox. Ele tem hitbox quando ele tá com uma animação meio roxa assim em cima da espada. Depois disso não tem mais hitbox. Essa que é a ideia. Então é bom isso aqui, mas não é pra ficar abusando, porque você vai estar bem vulnerável. Desculpa, eu tive que espirrar. Mas enfim. Você pode usar como anti-aéreo, você pode... É excelente pra você controlar espaço, mas quando você usa, você fica bem vulnerável. Então toma cuidado. Se você usar, por exemplo, o forte e tá numa distância longe, o seu oponente pode correr e te dar um golpe forte e tirar metade da sua vida. Então toma bastante cuidado. Até porque o Basara tem pouca vida nesse jogo. Ok. Aerial Jab, que é esse golpe só que no ar. Fraco é esse aqui. O médio ele manda mais na diagonal, 45 graus. O fraco ele manda 90 graus, né? Mais ou menos, não digo 90, mas uns 75 graus. O outro é 45 graus. Esse aqui é mais pra frente, é mais no ar. Isso aqui é excelente para você fazer Zunin.
Nem todos os personagens conseguem punir com facilidade, você pode dar dash e fazer mix-up depois. Alguns conseguem punir, então tem que tomar cuidado. Shadow Exit, que no caso é quando é o Shoryuken dele. Eu não sei se tem invencibilidade, mas basicamente, quando você usa esse golpe, não importa qual versão, ele vai parar na frente do oponente e dar um Horus. Então tipo, você pode estar full screen, você faz isso aqui e ele dá um Horus. Então ó, essa é a versão fraca, vai um pouquinho pra cima. Versão média, vai um pouco mais alto. E a forte, ele sobe mesmo. Quase sai da tela, de tão alto que ele sobe. Obviamente, quanto mais forte for a versão, mais fácil de punir, né? Mais longe ele voa. Próximo. Soul of the Beast. Que é essa bolinha que ele joga, que é um projeto muito bom. Ele sempre vai ter a mesma animação, sempre vai ter a mesma parabólica, sempre vai ser a mesma direção. Você não tem como alterar a rota que a bola faz. Mas quando isso aqui na tela é muito bom porque, tipo, ele controla um espaço excelente no ar. E você pode, tipo, farofar o forte, por exemplo, dessa distância, você pode fazer, por exemplo, forte, que mesmo que eles defendam o forte, se eles tentarem punir, a bolinha vai pegar depois. Então isso aqui é excelente. Você pode fazer, tipo, jogar ela, e no chão você vai ter controle de espaço, porque, tipo, qualquer coisa, um save que você fizer no chão depois disso, se eles tentarem punir, a bolinha pega. Então a bolinha te deixa safe. Então esse é um golpe excelente, você vai querer abusar com ele, basicamente. É meio lerdo pra sair, então tem que tomar cuidado quando você vai querer usar. E também, se pegar, é combo, né? Você pode combar. Então aquele é um dos golpes principais do Bazar, se pegar essa bolinha. Vocês podem ver, tipo, o que eu falei com o personagem de macete de Zuni, que você vai fazer frame tap, fazer um monte de coisa desse tipo. Ó, o Shadow Sucker, esse aqui é um dos piores golpes dele, porque você simplesmente entra no chão, desse jeito. Você pode controlar para onde você vai. É extremamente lerdo, é extremamente um safe, o oponente tem como saber onde é que você vai sair, ele pode, você não tem como cancelar em nada, tipo, tem que esperar a animação acabar para você poder atacar o oponente. Então esse aqui é aqueles golpes que você não vai usar, você não vai querer usar esse golpe. Porque, tipo, usar ele é quase garantia que, tipo, se o oponente tiver um golpe forte que alcance onde você vai parar, você vai tomar punição. Basicamente é isso. Você vai tomar punição sempre se seu oponente tiver um golpe forte na distância que dê pra punir. Se você parar numa distância que dê pra punir. Você pode, no máximo, talvez, estar nessa distância e ir pra longe, mas se o seu oponente vir fazendo isso, ele pode sair correndo também e fazer um mix-up. Então não use esse teleporte. Eu não sei nem porque tem no jogo esse golpe, pra falar a verdade. Esses aqui são os normais dele no ar, né? Pra baixo de C, que ele faz esse golpe aqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar. Aí depois ele pula de novo. Aí você pode continuar fazendo pressão assim. Pode até fazer mais um se quiser. Deixa eu ver se no canto tem como... Ó, você pode ir fazendo várias vezes isso aqui. Claro que o cara pode botar dash, pode escapar, por aí vai. Mas é possível se você fazer isso se você quiser várias vezes em cima do oponente. Isso é pra baixo, C no ar. Agora você pode fazer a diagonal pra baixo no ar e você vai fazer esse golpe aqui. Que dá knockdown. Opa, fiz errado. Aí você pode fazer esse combo depois. E também o Friend Rape, que tá escrito errado, né? Friendly Rape. Que é o agarrão de comando dele, é um Shoris, comando de Shoryuken, com o chute, que você agarra o oponente. Isso é um agarrão de comando excelente, tipo, defender um golpe, você acha que não é um safe bastante pra você punir das distâncias, você dá dash. Quer dizer, você dá dash, depois faz agarrão de comando. Tira bastante dano, é um agarrão de comando excelente. Em mais de um sentido. Então agora, próximo golpe. Shadow Feint. Que esse aqui inclusive você pode fazer com ou sem a arma. Que é uma parte mais macete dele. Que você cria clones dele para você enganar o oponente. Então, por exemplo, se a versão for fraco, você vê que parece que ele pulou, mas ele na verdade só fez um clone. Esses clones não dão dano, mas você engana o oponente com eles. O Flak dá um pulo para frente. O Mad ele dá um pulo para cima.
forte, ele anda devagar pra frente. E você pode, tipo, combinar eles, depois fazer um dash e fazer você mesmo um ataque. Então é excelente pra você enganar o oponente. Com chute, ele pula pra trás. Com D não tem nenhum. Com o A mais C, que é no fraco mais o chute, ele rola, que é um clone que rola. E a todo momento você tá, tipo, livre aqui atrás. E... deixa eu ver se tem mais algum que eu tô esquecendo. Com B mais C, que ele dá faz a animação do dash. Então você pode, tipo, enganar o oponente fazendo 1, 2, 3 e ficar enganando ele assim. E quando ele for tentar punir, você vai lá e faz isso aqui. Você pode macetar o oponente com isso, né? É de macete. Mas não é fácil de usar. Você pode perceber por aí mesmo que, tipo, o personagem não é simples de usar. E tem também com BD, que é como se você dá um teleporte pra frente. Esse aqui você pode enganar o oponente. Tipo, ele vai achar que você foi pra frente, que ele pode te punir. Aí ele tenta fazer um forte, aí você vai lá e pune ele com o seu próprio forte. E esses golpes você pode fazer sem espada. A maioria dos golpes você não pode fazer sem espada, que requer você usar o dele. Mas, por exemplo, nem a bolinha dá pra fazer sem espada, enfim. Mas o teleporte você pode fazer sem espada, o fake dele. Você pode fazer sem espada. E o teleporte também. Então, esse é o básico do personagem. Agora são os golpes de super, né? Basicamente, então a ideia do Bazar é que é um personagem Zuni, você vai querer fazer, tipo, ficar na distância mais ou menos jogando isso aqui. Se o oponente uifar qualquer coisa, você vai lá e mete esse forte, vai querer pular fazendo o projétil dele. Se o oponente pular, ele tem um jogo de antiaéreo excelente, você vai querer punir todos os ataques que o oponente pular em cima de você. Por aí vai, você vai querer enganar o oponente fazendo isso aqui, pra começar a fazer alguma coisa. A maneira como você começa o jogo de mix-up dele é fazendo mais ou menos isso aqui. Você vai fazendo enganando o oponente, aí você chega lá e faz o mix-up. Mas só que, tipo, isso requer que você engane o oponente, que você esteja realmente para enganar o oponente, então não é uma boa ideia se abusar disso. Você põe a bolinha, que é extremamente forte, você pode fazer qualquer coisa e ainda ficar safe. E é isso. Agora vamos falar sobre os supers dele e coisas que você pode fazer com a barra. Primeiro eu vou deixar no máximo o Rage Gauge. No Rage ele dá um dano considerável. Por exemplo, esse aqui é o forte dele. Ele tirou bastante dano. E o super dele não é lá tão bom, mas só que ele pega de uma boa distância. Tipo, ele dá um backdash, então você pode escapar de alguns ataques. A vantagem desse super é exatamente que ele dá o backdash no começo, então, tipo, se o oponente vai pra cima de você atacar, ele tem um backdash pra trás, então tem um pouco de evasiva. Aí sai correndo pro screen e ataca o oponente. É só um hit só que ele tem antes na on hit, tipo. Se o oponente defender, é um hit só, então não é que nem, por exemplo, o Sogetsu, que se o oponente defender o primeiro hit, ele pode dar reflection nos outros. Mas enfim, pega full screen. Tem seus usos, é bom pra você fazer como reversal, porque ele dá um pulo pra trás. Mas também é bem um safe, como qualquer outro super, né? E a animação é muito boa, porque mostra, tipo, a amada do Bazar no final. Você pode ver que tem o desenho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali, ó, tá vendo que aparece a amada dele? No desenho. Eu quero ver como é que vai ficar isso no Samurai Shodown novo. Quero ver como é que vai ficar em 3D isso. Igual o golpe do Genjuro que mostra a mãe dele. Então tá. Esse é o golpe dele, o super dele. Vou falar agora do State of Nothingness dele, né? Que não vai ter no novo Samurai Shodown, mas eu tô fazendo também, mostrando tudo que tem nesse Samurai. Como eles têm um golpe meio lerdos, tipo, como o forte dele é lerdo, você não tem tanta utilidade assim pra você fazer combos nesse modo. Pode fazer o básico, né, do médio e ataque, mas não tem muitas possibilidades de combos. O overhead dele você não tem como combar no I100, nem o universal. Então o Bazar ele não é um personagem muito bom para você fazer o State of Nothingness. Porque ele é muito lerdo para você fazer combos.
Pode até fazer o combo no ar, que é o padrão do forte e por aí vai. Mas, no geral, você não vai querer usar tanto o State of Nothingness com o Bazar. Você vai querer gastar mais para usar a barra de Rage. Ele é um dos personagens que compensa mais você fazer com a barra com o Rage. Mas isso aqui, ó, tirou bastante dano, mas é meio que o combo que todo mundo tem, né? Então tá. Falando agora sobre o Rage Explosion dele. Forte tira bastante dano. Como falei com a bolinha. Você pode fazer depois. Então dano considerável. Esqueci de ativar o Instant Kill. Ok. E o Instant Kill dele, né? O Fatality dele. É um dos mais brutais do jogo. Ele pega o oponente, joga lá embaixo. E depois... Ah, eles... Ok, eles censuraram nessa versão. Na versão original só saía a cabeça do oponente. Na original, tipo, você... Na hora que ele joga o oponente pra fora, saía apenas a cabeça do oponente. Eles censuraram. Mas é isso, pessoal. Esse foi o Bazar. Espero que vocês tenham gostado. O próximo personagem que tem que fazer é o Kazuki e o Anfu, né? Então, o Anfu eu não sei se eu vou fazer porque eu não conheço quase nada dele. Quando eu joguei o Samurai Shodown 2 eu não jogava com ele. Agora Rimururu, Bazar e Kazuki eram todos os personagens que eu já tinha praticado, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que estejam empolgados para ver esse personagem do Samurai Shodown novo tanto quanto eu. Sob o link e até a próxima. Falou!